Hoje vamos fazer um resumo da história do Ceará. O Ceará é um estado brasileiro localizado na região nordeste do país. Banhado pelo Oceano Atlântico ao norte, faz fronteira com o estado do Rio Grande do Norte a leste, com a Paraíba a sudeste, com Pernambuco ao sul e com Piauí a oeste. Com uma área de aproximadamente 148.894 km², o Ceará é o 17º maior estado do Brasil, tendo seu território equivalente ao de Bangladesh, o 92º maior país do mundo. Com uma população estimada em 9 milhões de habitantes, o Ceará é o 8º estado mais populoso do Brasil. Atualmente estão sendo estudadas descobertas em 12 sítios arqueológicos do Complexo Bilheria 1 e 2 na zona rural da cidade de Sobral, que estima-se terem sido gravadas há mais de 2 milhões de anos atrás. Foram descobertos também vários outros sítios arqueológicos, com pinturas em haste rupestre, nas regiões da Serra da Ibiapaba e no sertão de Crateús, que também estão sendo estudados por equipes do INFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acredita-se que até o ano 1000, a região correspondente ao estado do Ceará era habitada por povos indígenas tapuias e nessa época eles foram expulsos pelos povos indígenas tupis provenientes da Amazônia. No século XIV, quando os colonizadores chegaram no território cearense, encontraram povos indígenas da etnia tupi, como os tabajaras e os potiguaras, e do tronco G, como os jucás, os canindés, os tremembés, dentre outros. Em 1494, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, o território correspondente ao atual estado do Ceará tornou-se parte das possessões portuguesas na América do Sul. Em janeiro de 1500, o espanhol Vicente Pinzón tornou-se o primeiro europeu a navegar pela costa cearense, sendo assim considerado por muitos como o primeiro explorador estrangeiro a chegar no território brasileiro. E, de acordo com algumas teorias, Vicente Pinzón teria desembarcado em um cabo chamado Porto Formoso, que acredita-se ser o Porto do Mucuripe. Em fevereiro de 1500, o navegador espanhol Diego de Lepe chegou à foz do rio Ceará, e em 1534 foi estabelecido pela coroa portuguesa o sistema de capitanias hereditárias, e o território cearense ficou dividido entre as capitanias do Rio Grande e a capitania do Ceará. Em 1535, a capitania do Ceará foi doada a Antônio Cardoso de Barros, que não se interessou em colonizar o Ceará e nem chegou a ocupar seu lote. Então os franceses passaram a negociar madeira, ambar, menta e algodão com os povos indígenas dessa região. No ano de 1590, os corsários franceses estabeleceram a feitoria de Ibiapaba, se aliando aos povos indígenas Tabajara, e começaram a explorar o pau-brasil. Nessa época, os holandeses também já negociavam com os povos indígenas no território cearense. Em 1599, a capitania do Ceará foi incorporada junto com a capitania do Maranhão à capitania do Rio Grande. A primeira tentativa de colonização portuguesa no Ceará aconteceu em 1603, quando Pero Coelho de Souza fundou o Forte de São Tiago na margem direita do rio Ceará. Só que em 1605 ocorreu a primeira seca registrada na história do Ceará, e isso fez com que Pero Coelho de Souza e sua família fossem forçados a abandonar a região. Depois da partida de Pero Coelho de Souza, chegaram na região do Ceará os padres jesuítas Francisco Costa e Luiz Figueira, com a intenção de evangelizar os povos indígenas locais. Mas em 1608, o padre Francisco Costa foi morto pelos povos indígenas e o padre Luiz Figueira voltou para a capitania de Pernambuco. Em 1611, a área compreendida entre o rio Jaguaribe e o rio Mundaú foram doadas para o militar português Martins Soares Moreno, e a capitania do Ceará foi recriada. No ano seguinte, em 1612, com o intuito de expulsar os franceses que haviam estabelecido a França Equinocial no Maranhão, uma nova expedição portuguesa foi enviada para a capitania do Ceará. E Martins Soares Moreno fundou na foz do rio Ceará o Forte de São Sebastião. Nesse momento teve início a exploração econômica da região por parte dos portugueses e iniciou-se a convivência com os nativos indígenas locais.
Em 1621 é criado o Estado do Maranhão, ao qual a capitania do Ceará passou a fazer parte como Capitania Real do Ceará. Em 1631, os holandeses que já ocupavam a capitania de Pernambuco tentaram invadir o Ceará, mas fracassaram na primeira tentativa. Em 1637, com a ajuda dos povos indígenas, os holandeses conseguiram tomar a capitania do Ceará. Durante a ocupação holandesa, o Forte de São Sebastião foi reformado. Foi construído outro forte na atual cidade de Camusim e foram feitas pesquisas para iniciar a exploração de salinas no litoral cearense. Em 1639, o naturalista e matemático alemão Georg Marggraf chegou ao Forte de São Sebastião, percorreu o oeste do Ceará, de onde colheu dados para as primeiras publicações científicas sobre a geografia e a natureza do Brasil. No ano de 1644, os povos indígenas atacaram o Forte de São Sebastião, expulsaram os holandeses e assumiram o domínio sobre o Ceará, até 1649, quando o território foi retomado pelo militar holandês Matthias Beck, que fundou na capitania o Forte de Schoenenburg. O domínio holandês sobre a capitania do Ceará durou até 1654, quando foi devolvida para Portugal. Nesse ano, o Forte de Schoenenburg foi renomeado para Forte de Nossa Senhora da Assunção, e o domínio português sobre o território cearense foi restabelecido. Neste mesmo ano, o estado do Maranhão foi renomeado para Estado do Maranhão e Grão-Pará, e por volta de 1656, a capitania do Ceará deixou de fazer parte do estado do Maranhão e Grão-Pará e passou a fazer parte do estado do Brasil, ficando subordinada à capitania de Pernambuco. A partir desse momento, a influência dos jesuítas foi fundamental para a continuação da colonização portuguesa e resultou na criação de aldeamentos como Parangaba, Palpina e Viçosa, onde os povos indígenas eram concentrados para serem catequizados. No dia 13 de fevereiro de 1699 foi criado pela Ordem Régia a Vila de Aquiraz, que foi efetivamente instalada no dia 27 de junho de 1713, se tornando a primeira capital da capitania do Ceará. Ao redor da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, se formou um povoado que em 1726 foi elevado à condição de vila, sendo denominada Vila de Fortaleza, e depois de muita disputa política com Aquiraz, Fortaleza se tornou a nova capital da capitania do Ceará. Ao longo do século XVIII, a principal atividade econômica do Ceará foi a pecuária, e isso fez com que o estado fosse considerado por muitos historiadores como a civilização do couro, já que a maioria dos objetos necessários eram produzidos a partir desse artigo. Além disso, a carne de charque se tornou um produto de grande importância para a economia cearense nesse período, mas essa era chegou ao fim depois das secas de 1790 e 1793, que fez com que os produtores da carne de charque, ao verem seu gado morrendo, se mudassem para o atual estado do Rio Grande do Sul. No final do século XVIII, o algodão começou a despontar como uma importante atividade econômica do Ceará, que entrou em um período de prosperidade. Em 1799, a capitania do Ceará se tornou independente da capitania de Pernambuco. Porém, com a recuperação do cultivo do algodão nos Estados Unidos no início do século XIX, o Ceará entrou em crise e isso fez com que, em 1817, a capitania se envolvesse na Revolução Pernambucana em apoio aos rebeldes. No ano de 1824, após a independência do Brasil, aconteceu na província de Pernambuco um movimento separatista que ficou conhecido como a Confederação do Equador, aderindo aos revoltosos pernambucanos várias cidades cearenses, demonstrando insatisfação com o governo imperial. E em 26 de agosto deste mesmo ano foi estabelecida a República do Ceará. Só que as fortes repressões das forças imperiais e a baixa participação popular fez com que esse movimento rebelde fosse rapidamente derrotado.
Em 1861, teve início a Guerra Civil Americana, fazendo com que a indústria americana do algodão entrasse em crise. Isso abriu o mercado mundial para o algodão cearense, que substituiu o charque em importância econômica. Mas em 1877, teve início outra grande seca, que durou até 1879, devastando quase toda a capital Fortaleza e interferindo na produção do algodão, fazendo com que as vítimas da estiagem imigrassem para a Amazônia e contribuísse para o processo do primeiro ciclo da borracha. Depois desse período de seca, o Império iniciou projetos sociais e de infraestrutura para amenizar as consequências das estiagens. Foi criada a Comissão de Açudes e Irrigação, que atualmente é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Em 1880, para resolver o litígio territorial que havia entre a província do Ceará e a província do Piauí, a Vila de Príncipe Imperial do Piauí foi anexada ao território do Ceará, que assumiu seu formato atual. Nessa época, o abandono social e a situação de miséria fez aparecer diversos movimentos messiânicos, como o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, com seus líderes religiosos Antônio Conselheiro, Padre Ibiapina, Padre Cícero e o Beato José Lourenço. No final do século XIX, iniciou-se uma campanha abolicionista de grande importância no Ceará, que aboliu a escravidão no Ceará no dia 25 de março de 1884. 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, o que fez do Ceará o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. Em 1889, com a proclamação da República no Brasil, a província do Ceará tornou-se então o estado do Ceará, tendo como primeiro governador o militar Luiz Antônio Ferraz. Também neste ano de 1889, ocorreu na cidade do Crato o milagre da hóstia consagrada, quando no momento da Eucaristia realizada pelo Padre Cícero, a Beata Maria de Araújo teve a hóstia que recebeu transformada em sangue. E neste mesmo ano, a Vila de Príncipe Imperial do Piauí foi repassada para o Ceará e renomeada como Crateús. Em 1896, o comendador Antônio Nogueira Accioli foi eleito governador, passou a comandar o estado de forma autoritária e sua família assumiu o controle de todas as esferas do poder cearense. Em 1911, devido ao aumento da população na cidade do Crato por consequência do milagre da hóstia consagrada da Beata Maria de Araújo e Padre Cícero, a cidade de Juazeiro do Norte foi emancipada. Em 1915, o Ceará foi novamente atingido por uma seca. Nessa época, o governo construiu campos de concentração para evitar que os retirantes vindos do interior chegassem à capital Fortaleza e a outras grandes cidades do estado. Esses campos de concentração ficaram conhecidos como currais do governo. No ano de 1930, aconteceu uma grande revolução no Brasil que levou o presidente Getúlio Vargas ao poder e mudou a situação política do Ceará, que passou a ser governado por interventores do governo federal. No ano de 1932, novamente o Ceará foi atingido por uma seca e várias pessoas se deslocaram para o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, onde formaram uma comunidade coletiva e, após o falecimento de Padre Cícero em 1934, teve o Beato José Lourenço como seu sucessor. Esse sítio prosperou tanto que passou a ser considerado um mau exemplo pelos latifundiários, que perderam a sua mão de obra barata. Em 1936, a comunidade foi desfeita e o sítio foi incendiado. No ano seguinte, alguns antigos moradores do sítio resolveram se vingar e assassinaram alguns policiais. Essa ação resultou em um massacre que terminou com uma estimativa de 300 a 1.000 vítimas. No ano de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, como resultado dos acordos de Washington, os Estados Unidos implantaram no bairro Pici, em Fortaleza, uma base norte-americana que mudou os hábitos locais e fez com que a população promovesse diversos atos contra o regime alemão. Como resultado da Segunda Guerra, teve início o segundo ciclo da borracha, e vários cearenses imigraram para a região norte do país, onde passaram a integrar o chamado Exército da Borracha. Em 1946, teve início no país o período conhecido como a República Nova. Nessa época, o Ceará era um dos locais mais pobres do Brasil.
No ano de 1950, aconteceu uma onda migratória para vários estados brasileiros. Devido a isso, em 1960, a população cearense, que 10 anos antes correspondia a 5,1% da população do país, passou a representar apenas 4,5% do povo brasileiro. Em 1961, para ajudar a combater as consequências das recorrentes secas, foi construído pelo presidente Juscelino Kubitschek o Açude Oroz. Em 1962, teve início a construção do Palácio da Abolição, que seria a nova sede do governo do Ceará, e também foi criado o BEC, o Banco do Estado do Ceará. Em 1963, Virgílio Távora foi eleito governador e implementou no estado o PLAMEG 1, um plano de metas de governo que visava modernizar a infraestrutura do estado com a implantação do Porto do Mucuripe e com a construção do complexo hidrelétrico Paulo Afonso e a instalação do Distrito Industrial de Maracanaú. Em 1979, Virgílio Távora volta ao poder e implementa o PLAMEG 2, dando início à industrialização da região noroeste do estado e criando projetos de irrigação. Em 1987, o empresário Tasso Gereissati foi eleito como governador com a promessa de modernizar a administração pública, promover a austeridade fiscal e desenvolver a economia estadual, o que fez ele ficar conhecido como o governador da mudança. Em 1991, o advogado, professor e então prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, é eleito governador. Priorizou os investimentos públicos e privados em infraestrutura e nos setores industrial e de serviços. Em 1995, Tasso Gereissati foi eleito novamente, promovendo a reforma de grandes obras e construiu o Porto do Pecém e o novo Aeroporto Internacional de Fortaleza. Privatizou empresas estatais e ficou conhecido como governador que por 2 vezes mudou o Ceará. Em 2003, o médico Lúcio Alcântara foi eleito governador com o apoio de Tasso Gereissati e deu continuidade ao modelo político dos governos anteriores. Em 2007, o engenheiro civil Cid Ferreira Gomes foi eleito e reeleito no ano de 2011. Em 2014, o engenheiro agrônomo Camilo Santana foi eleito governador e reeleito em 2018 com a maior votação da história do estado do Ceará, tendo enfrentado a grande pandemia da Covid-19. No ano de 2022, ele renunciou ao cargo para concorrer às eleições como senador. Assumiu então sua vice-governadora, a professora Isolda Sela, que se tornou a primeira mulher a assumir o governo do estado. Em 2022, o advogado Elmano de Freitas venceu as eleições, assumindo em 2023, se tornando o atual governador do Ceará. A expectativa de vida do estado do Ceará é de 74 anos de idade, sendo a 16ª maior do Brasil. O estado vem lutando para diminuir as taxas de mortalidade infantil e, de acordo com pesquisas, na educação tem 88% da população alfabetizada, investindo em escola de tempo integral, sendo referência também no ensino superior. Foi formalizada em 2024 a assinatura do decreto que autoriza a criação do campus do ITA em Fortaleza. Será a segunda unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica no país, a primeira fora de São Paulo e a primeira a ser instalada no Nordeste. O ITA desenvolverá estudos sobre energia e pretende implantar o mesmo padrão da unidade paulista. O IDH do Ceará é de 0,734, considerado alto e o maior das regiões Norte e Nordeste e o 12º maior do Brasil. O Ceará tem o 13º PIB do Brasil e possui uma das mais diversificadas economias da região Nordeste do país. Possui também uma das maiores faixas litorâneas do Brasil, o que contribui para a sua fama turística. O Ceará tem base nas culturas europeia, ameríndia, com influência afro-brasileira e com tradição sertaneja. Obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comente, compartilhe, deixe aquele seu precioso joinha e até o nosso próximo encontro. Valeu!